A nossa ideia foi justamente pegar o que a gente conheceu, a gente se juntou com o Davi e o Rodrigo, e a gente fundou a Tend já existia, a gente fundou o escritório da Tend, né? Sim. E aí a gente pegou aquele jogo que a gente tava fazendo, que era completamente fora de escopo, ia ser um RPG, impossível, sabe? Completamente jogo de hobby de quem tá começando. Exato, eu lembro que as pessoas falam assim, por que você não faz um GTA no mundo de Final Fantasy? Por quê? Não sei. Será? Vamos tentar, né? Ou quem sabe a gente não tenta. Boa sorte, vai em frente. E aí a gente fez a gente reavaliou o jogo, o que funcionava, o que não funcionava, a tecnologia. E aí a gente começou a fazer o Trilinea, que virou o Trilinea React, né? Que o React, porque é de novo, né? A gente reviveu, vamos de novo. A gente reviveu o jogo. E aí foi o projeto que a gente fez na Tend, no escritório da Angélica, né? Que você acompanhou bem. Entendo bem essa situação, tanto não à toa o nome desse projeto é Chips Podcast versão 1.01 beta, agora vai, né? Porque a gente já tentou de várias formas diferentes e agora finalmente a gente vai fazer isso funcionar. Então é normal na carreira, né? A gente tentar um projeto e vir e o importante é seguir, né? Tentando até que uma hora sai. E sim, eu acompanhei esse projeto e esse projeto teve uma coisa bem legal, ao meu ver, que ele saiu no Xbox, né? Exato. E isso deu uma visibilidade pra vocês, uma notoriedade absurda, né? Mas foi também o ponto fraco do projeto, porque a gente trabalhou no jogo, a gente conseguiu lançar, que eu acho que é o grande louro da vitória de um desenvolvedor, é lançar. Sim. E a gente, na época, tinha ainda acho que o Indie Games, que agora não era mais Community, era Indie Games da Microsoft, e a gente acabou publicando lá. Mas a gente não queria isso, a gente queria publicar no Live Arcade, como os outros jogos que já eram de desenvolvedores menores, e a gente queria ter a plataforma principal, e a gente não queria lançar. E a gente investiu muito tempo, e o jogo era uma qualidade muito superior a todos os outros jogos. Não quero me gambar, como diria, mas a qualidade dos outros jogos indies da época dessa comunidade do Xbox, a maioria deles era bem baixa. Então esse ia cair num mar de jogos que não tinha muito como ter visibilidade ali dentro. Então, esse era um dos grandes problemas da plataforma. E a gente tentou lançar pelo Steam, e a gente tentou lançar pelo Xbox Arcade. Sim. E a gente recebeu negativa no Arcade, porque ele já tinha outro jogo de... Puzzle, na época era chamado de Puzzle, só que é o Match 3. Sim. Que eu acho que era o Puzzle Quest, se eu não me engano, e o Poker Smash. Acho que eu tô lembrando os dois. Poker Smash é um ótimo jogo, Puzzle Quest também, mas assim, não tinha nada a ver, porque se você pegar o Trilinea, não era uma competição de fato, né? Era um jogo de ação, não tinha nada a ver. Os outros jogos eram jogos de pensar e eram versus, né? O Trilinea era versus, mas não era em tempo real, era por turnos. Então, assim, não tinha nada a ver e não era um mercado muito grande. Isso, claro, fez parte do aprendizado de levar em conta o mercado, né? Eu acho que isso foi o grande aprendizado da Tend, você fazer um jogo que você acha que é legal e o jogo era legal, não significa que o jogo vai conseguir ser alcançado pelas pessoas, né? Com certeza. E foi a gente tinha a cabeça de desenvolvedor, a gente não pensava no business muito bem. E eu acho que essa foi o grande problema da Tend na época, a gente não conseguiu fazer o jogo que fosse um jogo que a gente conseguiria vender numa plataforma que tivesse visibilidade. Sim. E aí entram aquelas outras questões, outros elementos do desenvolvimento de jogos que são mais do que só fazer o jogo, é como você comercializa ele, né? E aí começa aquela confusão do produto versus jogo. E entender que o jogo é um produto que você pode amar o quanto você quiser, que ainda é um produto, e não é feio chamar de produto. Não, de forma alguma. É ter compreensão do que tu está trabalhando e com o que tu está trabalhando, né? E para você que deve ter notado toda essa desenvoltura do Renato conversando aqui comigo, não é à toa. Durante esse lançamento, ele não só foi ovacionado pelo público em geral, por ter lançado um jogo brasileiro, mas também ele foi entrevistado na Record, na Fala Mais Joga dos canais. Teve no jornal. Teve no jornal e tudo mais, então... Teve no Fala Mais Joga. Os jornais iam lá no escritório com todo o equipamento, né? Exatamente. Aconteceu. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, assim, tipo, caramba, os caras chegando com equipamento, tudo, o cara da ESPN indo te entrevistar.
Teve a ESPN. Foi bem legal esse momento também. Acho que teve o primeiro momento quando o jogo foi pela Microsoft na GDC e teve esse segundo momento quando lançou o jogo. Sim. Mas a gente teve um problema muito grande com essa comunidade do Xbox na época, porque ela não estava disponível no Brasil. Que era justamente onde a gente conseguiu ter mais... A gente tinha bastante visibilidade no Brasil. Eu tenho certeza que muita gente apoiaria o projeto. O jogo na época custava, acho que $5, $4, uma coisa assim. Na época que o dólar custava R$2. Ou seja, era fácil, era mais fácil comprar, né? Exato, eu tinha meus amigos do fórum, então assim, o mercado brasileiro, que é onde a gente conseguiria ter, a gente não conseguiu porque a plataforma da Microsoft dos jogos independentes não era disponível no Brasil. Sim. Então, que bom, a gente teve esse AUE todo, né, que foi muito legal. Foi muito legal. Mas no final das contas, eu não lembro quantas pessoas compraram o jogo, mas foi uma quantidade ínfima, assim. Isso mudou pra mim uma chavinha na minha cabeça que, ok, fazer o jogo é muito legal, mas ter as pessoas jogando é mais legal ainda. É mais legal ainda, né? Exato. Eu acho que é o objetivo final, né? Eu gosto muito de fazer algo que as pessoas possam jogar. Sim. E foi nessa época que acabou mudando a minha cabeça um pouco e eu acabei indo trabalhar. Eu tive um período que, obviamente, a gente colocou dinheiro na Tend, eu fiquei quebrado, eu voltei a trabalhar naquela empresa de TI e na época a Glu me puxou. A Glu Mobile em São Paulo me puxou. Para trabalhar em Blood and Glory. O Blood and Glory já existia quando eu entrei. Eu fui trabalhar seria o sucessor, que seria um projeto, era chamado Dragon Slayer. Usava como base a mecânica do Blood and Glory, mas ele, claro que é muito diferente, duas pessoas lutando, dois gladiadores e você contra um dragão, assim. Sim. Então teve que rolar vários ajustes de mecânica, etc. E eu fui trabalhar na Glu pra celular, né? Sim. Você já era mais rodado na época com celular, e pra mim foi a primeira exposição. E nesse processo que a parte mercadológica começou a ficar mais forte, porque obviamente a discussão de um jogo free-to-play era muito de como a gente consegue monetizar. No final das contas, era uma empresa... E tava começando, né, o free-to-play. Tava no começo, você pegou mais no começo ainda. Eu comecei o não existir o free-to-play. É que você fez o premium, né? Eu fiz premium, e daí o mercado virou. Né? E a gente tava fazendo free-to-play e tem toda como que a gente pode monetizar isso deixando o jogo ainda divertido. Sim. E lá, nessa época, ficou muito claro que a equação para ter um jogo que seja sustentável, você precisa ter monetização, o engajamento leva a monetização, que é um negócio que hoje a gente vê muito na internet, né? Sim. Mas o engajamento leva a monetização, e o que leva ao engajamento é o fun, a diversão do jogo. Então essa equação, para mim, fez muito sentido. Porque, de novo, no momento, o objetivo era fazer uma empresa sustentável. Sim. Mas a base, o ponto de partida era a diversão. Então eu acho que para mim foi muito fácil aceitar o mercado free-to-play nesse sentido. Porque por mais que tinha jogos bastante predatórios, era muito fácil perceber que os jogos de sucesso eram aqueles que tinham diversão levando no engajamento que levava na monetização. Tinha um conteúdo ali, né? E então esse foi meu começo da exposição em mobile, que eu fiquei por um bom tempo. Ainda me considero meio um cara de mobile, sabe? Poxa, não, acho que a Glu foi um baita de um estudo de caso, também outras pessoas que tiveram ali, que até construíram o estúdio e gerenciavam o estúdio, viraram caras incríveis no mercado em geral, né? E achei muito legal porque eu consegui ter a oportunidade de visitar lá na Glu, também quando a gente estava com o escritório ainda aqui no Rio Grande do Sul, aqui na Angélica. Na Angélica. E foi muito legal, porque a gente entendeu que ali se tinha um time que estava começando a entender desse processo de fazer jogos, entende? Cara, esses caras aqui entendem de celular e entendem qual é o passo a passo para construir um produto de qualidade. E vocês foram tão bem sucedidos que o estúdio fechou, né? Inclusive o estúdio fechou. Essa é uma história bem bizarra, assim. Não sei se você quer entrar ali, mas o estúdio fechou porque a gente estava no Brasil, basicamente. Porque a empresa tinha feito uma aquisição que não deu muito certo, que eles acabaram comprando um estúdio pagaram muito caro e não tinham... Então veio pressão de investidor para cortar. E o que você corta? Você corta o estúdio que você acabou de gastar uma grana e não deu retorno nenhum e assume que você fez, né? Fez uma maravilha. Ou você corta um estúdio que tinha projetos de risco, mas
que estava totalmente no azul, que era o estúdio de São Paulo, que não vai gerar um PR crisis, né? Uma crise de product relation. E foi nesse processo que o estúdio de São Paulo foi fechado. E foi fechado um dia antes de lançar o jogo que eu tava trabalhando. Sim. Que tinha toda a campanha de marketing já, tipo, a Apple ia dar feature, o jogo tava, tipo, tinindo, na época era o iPhone 5, olha só, ia lançar o iPhone 5 e o nosso jogo ia ser o destaque do iPhone 5 por causa da competência gráfica, né? Sim, sim. E aí foi tudo por água abaixo, o estúdio fechou, ficou eu, o Marcelo, mas eu mais 3 pessoas para fazer o lançamento do jogo, porque já estava pronto, né? E dar manutenção para fazer uns testes e encerrar. O Marcelo, que era da UB. Que era da UB, que hoje tá na Wildlife, né? Legal. Então, assim, mas isso me deu um pouco de vontade, assim, de querer trabalhar em jogos que tivessem alcance. O que, pra mim, na minha carreira, acabou culminando no Candy Crush, que tem um alcance inacreditável, né? Mas isso mais pra frente. Esse foi só um pedaço do episódio. Fica aqui e assiste o vídeo completo. Tenho certeza que você vai gostar. E se quiser ajudar o canal, já sabe, clica, compartilha, dá like e te inscreve no canal. Te aguardo lá.